Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Sara, eu sou líder de PG da Rede de Mulheres e hoje eu vou acompanhar com vocês a leitura do livro de Josué, do capítulo 10 ao 13. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu, com grande matança em Gibeão. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra, que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis.
e chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laques, a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué feriu a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada. E a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom e pelejaram contra ela. E a tomaram e feriram ao fio de espada. Assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a todos os que nela estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades as feriu a fio de espada, e a todos os que nelas estavam destruiu totalmente. Nada deixou, como fizera Hebrom, assim fez a Debir e ao seu rei, como fizera Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, as campinas, as descidas das águas e a todos os seus reis. Nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-dor, do lado do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu nas montanhas e ao eveu ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. Então Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu
nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispá, ao oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum vivo. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos inutilizou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos esses reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, todo o sul, toda a terra de Gósen, as planícies, as campinas, as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Ao pé do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. E desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote-Pisga. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei. E dominava no monte Hermon, em Salca e em toda Bazã, até os limites dos Gesureus e dos Maacateus e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente. Desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo,
que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas, nas planícies, nas campinas, nas descidas das águas e no deserto, para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O rei de Éfer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinron Meron, outro. O rei de Axaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafatidor, outro. O rei das nações em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Capítulo 13. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o limite de Ecrom para o norte, que se diz ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu e o Asdodeu, o Asquelon, o Degate, o Ecroneu e os Aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, até o limite dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim. Todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente reparte a terra em herança a Israel, como já te mandei. Reparte, pois, agora essa terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a qual os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés, além do Jordão, para o Oriente, assim como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Dibon. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até aos limites dos filhos de Amon. E Gileade e o limite dos Jesureus e dos Maacateus, todo o monte Hermon e toda a Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do restante dos gigantes que Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate ficaram habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como já lhe tinha falado. Assim Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias. E foi o seu limite desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina. Dibon, Bamote-Baal e Bet-Baal-Meon. E Jaza, Quedemote e Mefaate. E Kiriataim e Sibma
e Zerete-Saar, no monte do vale, e Bet-peor, Asdate Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. E o limite dos filhos de Ruben ficou sendo o Jordão, e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Jazer e todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está em frente de Rabá. E desde Esbom até Ramate Mispá, e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Debir. E no vale Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Safor, que ficara do restante do reino de Seom em Esbom. O Jordão e o seu limite até a extremidade do mar de Quinerete, além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, e deu a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu limite foi desde Manaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, deu aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Isto é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, além do Jordão para o oriente de Jericó. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha falado. Até aqui, então, a leitura de hoje. Quero agradecer a presença dos irmãos que nos acompanharam até agora. Vamos fazer uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, por cada irmão que acompanhou a leitura nesse dia, Senhor. Que tu possas estar nos guiando, Senhor amado, para toda a justiça, Senhor, e para toda a tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor nos acompanhe no decorrer desse dia. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.